Na periferia das cidades, no interior, nas capitais ou no meio da floresta, o Brasil abriga mais de 3.000 museus. Guiar você por essa rota do conhecimento é minha missão. Para quem não sabe, eu sou uma curiosa câmera de TV. Pé na estrada! Hoje, vamos visitar o Museu Nacional dos Correios, que fica em Brasília, Distrito Federal, Setor Comercial Sul. O Museu Nacional dos Correios é herdeiro de duas instituições que foram fundadas no Rio, ainda no século XIX. O Museu do Telégrafo e o Museu Postal. Seu acervo possui mais de 1 milhão de peças que ajudam a contar a história postal e telegráfica do nosso país. Sejam bem-vindos ao Museu Nacional dos Correios, uma casa que, além de contar a história de uma instituição que está fazendo 350 anos, traz uma programação variada de artes e cultura para a cidade de Brasília. O nosso acervo ele engloba peças muito variadas que vão desde fotografias, selos, equipamentos de diversas épocas dos Correios brasileiros e de outros países. Do carro do Marechal Rondon, vocês vão ter a chance de ver tudo isso. Vamos conhecer então o nosso museu? Vamos começar pela exposição Correios, um diálogo com Vilain Flusser, que traz uma pequena amostra desse enorme acervo. É uma exposição temporária que partiu das ideias desse grande pensador das comunicações, que está muito ligado aqui à própria história do Brasil. Ele era um tcheco de língua alemã, que fugiu para cá com sua família na época da guerra, começou toda a sua carreira aqui, foi professor universitário, foi colunista do Estado de São Paulo, escreveu parte substancial da sua obra em português. E um conceito que para ele é central é o conceito de caixa preta, aquilo que a gente não enxerga nos processos. A ideia dessa exposição é justamente iluminar essa caixa preta dos Correios, para desvendar todo o fluxo do processo postal oculto aos olhos do público. Desde o atendimento, passando pelo tratamento, transporte, até chegar de novo àquilo que é visível para a população e que é a razão de ser dos Correios, que é a distribuição postal. Aqui encontramos uma reprodução do que foi uma agência da primeira metade do século XX. Balcões de madeira, móveis pesados, tudo para transmitir confiabilidade e solidez. Nesse setor da exposição, nós temos uma amostra das caixas de coleta que o Correio Brasileiro usou ao longo do tempo. Esse tipo de equipamento está presente no cenário urbano brasileiro desde o século XIX e, na verdade, quando a gente olha para as caixas de coleta, a gente tem quase que uma história do design. Temos caixas de coleta aqui que vêm da época do Império, aquela preta maior do fundo. Essa preta aqui também é uma caixa da época do Império e note bem, ela foi reciclada no começo da República. A coroa imperial foi substituída por uma estrela, mas é basicamente o mesmo equipamento. Temos uma caixa de coleta aqui também usada no século XIX, que essa era uma caixa de coleta móvel, que era para ser presa nas diligências para fazer o transporte de correspondência postal. E várias outras caixas de ferro fundido, inclusive essa daqui, é a caixa de coleta mais pesada da história, ela pesa aproximadamente meia tonelada, até a caixa de coleta mais recente, que é o modelo picolé, que é utilizado até hoje em nossas ruas. Ainda ligado com a questão da postagem das correspondências, nós temos um outro tipo de item, que são as máquinas de autoatendimento. Normalmente a gente pensa que o autoatendimento começou muito recentemente, a gente pensa nas caixas de serviço bancário, mas desde o século XIX existia esse tipo de modelo, que foi uma caixa utilizada no Rio de Janeiro para a venda de selos. Esse outro equipamento aqui, que é uma caixa para venda de cartões postais, que foi usada numa feira no Rio de Janeiro em 1928, no pavilhão dos Correios e Telégrafos. Essa feira era comemorativa aos 100 anos de chegada da família real e abertura dos portos. Esse era o cartão vendido nessa máquina. O Bernardo vai nos explicar como funcionava. Era inserida a moeda de R$100 aqui neste
orifício, então acionava um mecanismo de liberação do cartão que ficava aqui e então o cartão saía. A gente tem dois exemplares na reserva técnica desse cartão que era vendido no valor de R$50 e os outros R$50 era para pagamento do serviço. Aqui temos algumas peças que ilustram um dos grandes saltos tecnológicos da humanidade. Com a chegada do telégrafo elétrico, pela primeira vez foi possível que se conectassem pontos distantes do planeta praticamente em tempo real. O telégrafo elétrico foi inventado por Samuel Morse no início da década de 1830 e virou um importante meio de comunicação à distância. Junto com o telégrafo, Samuel inventou o código Morse, o primeiro código binário para transmitir mensagens rápidas e confiáveis usado em larga escala pela humanidade. Isso gerou uma autêntica revolução. A linguagem da imprensa mudou, o ritmo dos negócios passou a ser outro. A própria noção de tempo da humanidade, ela foi alterada. Porque antes do telégrafo era impossível que você acertasse todos os relógios em cidades diferentes no mesmo horário. Isso aqui é um modelo Breguet. Foi o primeiro modelo de telégrafo a ser utilizado no Brasil. A instalação da primeira linha telegráfica no Brasil foi em 1852, ligando Rio de Janeiro e Petrópolis. Ele não usava código Morse, é um telégrafo alfabético, vocês veem que ele tem uma alavanca que permitia que se escolhessem as letras, né? E aqui a gente já tem modelos Morse. Como o trabalho dos Correios é admirável e a gente precisa mesmo conhecer, a gente tem contato diariamente só com os carteiros, a gente não sabe o quão grande é o trabalho deles e a proporção que toma no nosso país. E a gente precisa realmente saber como isso começou e admirar ainda os motivos pelos quais eles ainda resistem. Nesse trecho da exposição se busca trazer luz a uma das etapas de processamento dos Correios que é, com certeza, a mais desconhecida da população. É nessa etapa que as 22 mil caixas de coleta e as quase 8 mil agências se ligam aos 68 milhões de domicílios brasileiros. É a hora de entregar as cartas postadas. Uma tarefa complexa que exige trabalho humano aliado à tecnologia. Aquele caos que entrou no correio, cartas e encomendas misturadas, ele precisa de ser ordenado, preparado para chegar até os destinatários. Temos aqui uma pequena amostra de equipamentos de várias épocas diferentes que são utilizados para isso. Alguns deles ainda em uso, desde máquinas de atar correspondência usadas durante o século XX, balanças, sacos para transporte de correspondências, equipamentos que são utilizados para manipulação manual de cartas, containers metálicos utilizados para o transporte de caixetas, onde as correspondências e as encomendas vão dentro. Além desses equipamentos usados manualmente, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas para facilitar a triagem da carta. O correio ele dispõe de um parque de máquinas da mais alta tecnologia, integrada a sistemas de computadores e que, enquanto estão trabalhando à noite, elas conversam entre si pela rede, tanto para o processamento de cartas quanto para o processamento de encomendas. Essas máquinas são muito grandes. Uma máquina de encomendas, por exemplo, um sistema completo, ele precisa de pelo menos 4 mil metros quadrados para ser instalado. Então é um prédio. Essa exposição ela foi pensada mostrando o correio como o fluxo da comunicação, do remetente até o destinatário. Como todo sistema de comunicação, é preciso de um código, aquilo que garanta o efetivo funcionamento do sistema. E a gente pode dizer que o principal sistema de codificação dos Correios é o CEP, justamente chamado de Código de Endereçamento Postal. No Brasil, o CEP começou a ser utilizado no início dos anos 70. Inicialmente tinha 5 dígitos e depois, nos anos 80, passou a ter 8 dígitos, como conhecemos hoje. O CEP é um sistema inteligente em que cada dígito traz uma informação diferente. Quem trabalha no Correio sabe que um CEP que começa com 0, ele pertence à Grande São Paulo. Um CEP que começa com 1, ele pertence ao interior de São Paulo. Um CEP que começa com 2, a gente já está indo para o Rio de Janeiro. E aqueles 3 últimos dígitos que tem no CEP, eles numeram justamente as ruas e os trechos de ruas.
Aqui nós temos o Postilhão da América, que foi uma embarcação construída no Arsenal de Marinha da Bahia, que fazia o transporte de correspondências entre Portugal e o Brasil. Mas, levando essas correspondências para o interior, os Correios utilizou a canoa de tolda para fazer o transporte no Rio São Francisco, tanto de correspondências como de pequenas encomendas. E por terra nós temos a diligência Mazepa, que nos anos de 1850 fazia o transporte de passageiros e correspondências entre a cidade de Petrópolis e Juiz de Fora, Minas Gerais. Os furgões que estão ao lado, eles foram utilizados no início do século XX na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. Já os trens e bondes foram utilizados a partir de 1860. Os vagões faziam a captação das correspondências, fazia a triagem e na cidade seguinte fazia a entrega. Por ar, os Correios passou a utilizar e fazer as primeiras experiências com o transporte de correspondência com os monomotores. E a partir dos anos 30, utilizou os aviões anfíbios, que faziam esse transporte entre o continente europeu e o território brasileiro. Nesse mesmo período, tinha o Zeppelin, que fazia também o transporte das correspondências e encomendas entre os continentes. Ele realizou 65 viagens entre a Europa e o Brasil. Nos anos 40, foi criado o CAN, Correio Aéreo Nacional. Esse correio, ele tinha como objetivo fazer o transporte de encomendas em todo o território nacional. Com a criação do SEDEX, houve a necessidade da contratação de um serviço mais avançado e mais veloz. Então, o Learjet foi utilizado para o transporte dessas encomendas expressas. Aqui finaliza a nossa exposição com uma amostra de equipamentos que ao longo dos anos 1970 foram utilizados para deslocamento dos carteiros. Bicicletas, motos. Temos também imagens no painel de carteiros de diferente época e a gente vê ali carteiros chegando em diferentes momentos da história e em diferentes pontos do país. Isso procura mostrar muito esse lado do Correio, uma empresa que está presente em todos os locais, transportando cartas, transportando encomendas, transportando urnas eleitorais, transportando material didático pelo país todo. Porque a gente não conhecia como era antigamente, a gente conhece como é hoje, né? Então a modernidade hoje em dia é evolução, carros, motos, alguma coisa assim, a gente não sabia que antigamente era por bicicleta, muitas vezes a pé, algum animal. A gente tem uma missão muito importante de levar e trazer os objetos que são postados pelos clientes. São 15 anos de jornada aí nos Correios. História a gente tem muita, né? Eu já fui até mordido por cachorro, né? Então a gente passa por todos esses riscos aí, incidentes, né, com carta, mas o bom é que no final tudo é resolvido. No próximo bloco, você vai conhecer a coleção de filatelia do museu. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta a Brasília, Distrito Federal, para continuar nossa visita ao Museu Nacional dos Correios, que guarda mais de 1 milhão de objetos, fotografias, selos e outras peças que ajudam a contar a história postal e telegráfica do Brasil. Aqui no Museu Nacional dos Correios nós temos 3 galerias expositivas que recebem diferentes programações, um auditório com 100 lugares, onde nós podemos ter espetáculos de teatro, humanidades, seminários, espetáculos musicais, audiovisual, uma programação bem diversificada para todos os públicos e essa programação é sempre gratuita.
No primeiro bloco, conhecemos um pouco da história e desvendamos o funcionamento dos Correios. Agora é a vez de conhecer o Centro de Documentação, onde está guardada a coleção de filatelia. A coleção do Museu Nacional dos Correios de Filatelia é composta de mais de 2 milhões de selos postais emitidos por todos os países membros da UPU, União Postal Universal. Hobby de reis e rainhas, a filatelia talvez seja a modalidade de colecionismo mais difundida no mundo. Nosso selo mais antigo é o Penny Black, emitido na Inglaterra em 1840. O Penny Black foi o primeiro selo do mundo. Até 1840, o pagamento pelo serviço de transporte e entrega de correspondências era feito pelo destinatário. A chegada do selo revolucionou os Correios no mundo inteiro. O Brasil foi o segundo país do mundo a emitir o selo, são a série Olho de Boi, que de 30, 60 e 90 réis. A série Olho de Boi circulou entre 1843 e 1844. Os selos de 90 réis eram destinados apenas às correspondências internacionais, o que os tornou mais raros e, consequentemente, mais disputados pelos filatelistas até hoje. Havia a intenção de fazer a segunda série de selos, conforme nós podemos observar nas chapas de selos de 10, de 20 e de 50 réis. Essas chapas elas foram impressas na Casa da Moeda, foram gravadas em talho doce e os selos não chegaram a ser impressos. A partir de 1900, o Brasil começou a emitir selos comemorativos. No ano de 1900, foi emitida uma série de 4 selos para comemorar o 4º centenário da descoberta do Brasil. O primeiro selo retrata a chegada de Cabral à costa brasileira, o segundo, a independência do Brasil, o terceiro, a proclamação da República e o quarto, a Lei Áurea, com a libertação dos escravos. Com a criação da ECT em 1969, a Casa da Moeda do Brasil modernizou o seu parque gráfico, o que possibilitou a empresa a emitir selos em braille, com holografia, selo com diversos formatos. A coleção internacional possui algumas curiosidades também, como esse selo austríaco, que comemora o aniversário dos cristais Swarovski. Nós também temos selos em 3D, que comemora a chegada do homem à Lua. O Brasil também começou a fazer selo em suportes diferentes. Nós temos o caso aqui do selo do Corinthians, que foi feito em tecido. E é aqui no Centro de Documentação que também estão guardados documentos, fotos e microfilmes sobre os Correios. É um material que se confunde com a própria história do Brasil. Na biblioteca nós temos diversos relatórios. Como curiosidade, o relatório da Diretoria-Geral de Telégrafos de 1889 publicou a portaria de criação do Museu Postal. O acervo do SEDOC também é composto por diversas fotografias históricas da empresa. Nesse caso, retratam uma administração postal do início do século XX. Além disso, nós temos documentos históricos e formulários como as cartas de bilhetes e cartas pneumáticas. As cartas pneumáticas eram enviadas pelo correio pneumático. Criado no início do século XIX, foi um sistema de envio postal por meio de tubos de ar pressurizados. Paris possuiu a maior rede de tubos do mundo e funcionou até 1984, quando foi abandonada em favor dos computadores e máquinas de fax. Outra coleção que o Museu Nacional dos Correios mantém é referente ao Marechal Rondon, patrono das telecomunicações no Brasil. O museu ele foi inaugurado já com um carro do Marechal Rondon, que foi doado pela família em 1979. Esse veículo foi o primeiro automóvel adquirido pelo Marechal e ele foi utilizado para percorrer o interior do Brasil e acompanhar a instalação de linhas telegráficas. Rondon foi o responsável por abrir caminhos e mapear a região centro-oeste brasileira para a instalação da rede de telégrafos. Outras peças que compõem esse acervo, o teodolito, que foi utilizado para medições topográficas durante as expedições do Rondon, o telefone e o aparelho telegráfico de campanha, que eram ligados às redes no interior da selva.
A coleção conta também com um álbum fotográfico com registros das viagens de Rondon. E são 2 volumes, com fotógrafos diferentes no registro das imagens, e passa todo o cotidiano, as expedições. E aí tem todas as montagens dos acampamentos, as dificuldades que eles passaram. A gente tem alguns registros, por exemplo, aqui da cozinha, então era muito improvisado, além do perigo, né, das cobras, a dificuldade de comunicação, há relatos que passaram muita fome. Eles chegam a citar em alguns momentos em que só não comeram urubu. Algumas eram bem, a gente vê assim a preocupação do pessoal, as famílias se reuniam, o pessoal que ajudou na construção, né, o povo da cidade inaugurando, né, comemorando, era quase uma quermesse, né? Aqui, trabalhando com teodolito, tá vendo? Agora uma visita à reserva técnica do museu, que teve início em 1889 e hoje conta com mais de 1 milhão de peças. Aqui ficam as peças que não estão em exposição. Nessa coleção da reserva técnica, nós temos 4 grandes áreas, 4 grandes coleções, que é a coleção de filatelia, que são os selos nacionais e internacionais, de onde vem a maior parte desses 1 milhão de peças. Temos a marcofilia e a sigilografia, que são os marcadores, os carimbos e os sinetes da época do Império. E a grande relevância a gente dá para carimbos comemorativos e carimbos de primeiro dia. Por exemplo, esse daqui, que é um carimbo de 1975, carimbo comemorativo do Dia Nacional de Ação de Graças. Além da coleção de marcofilia, temos também uma grande coleção de sigilografia, que são os sinetes usados no Império, aqueles carimbos que eram então usados com ceras para fechar correspondências oficiais. Aqui nós temos um exemplar com o brasão do Império. Uma outra peça bem importante do nosso acervo é a chamada, que a gente chama de Mesa do Papa. Ela recebe esse nome porque foi utilizada pelo então Papa João Paulo II para obliterar o selo do seu lançamento e da sua vinda aqui ao Brasil. Temos todos os uniformes de carteiro, desde a época do Império, a gente pode ver nas gavetas. Nós temos assim, réplicas dos uniformes. E aqui tem a arte que foi feita por Vasco Rodrigues, que fez o retrato de toda essa parte da atividade de carteiro. Colonial, na época da República, a evolução da atividade postal, da entrega. E nós temos também uma peça muito rara, que é uma bolsa da época do Império com a coroa. Para o museu, a reserva técnica é o momento mais importante, né? É o momento de salvaguarda do objeto histórico. Aqui a gente tem um pouco da coleção de aparelhos telegráficos. A gente também tem uma coleção grande de galvanômetros, que são aparelhos utilizados, então, junto com os telégrafos, para dizer se a linha telegráfica está funcionando ou não. E quem é que tomava conta, então, dessa linha telegráfica eram chamados guarda-fios, que usavam, então, essas ferramentas. A história dos Correios também passa por sua arquitetura. Desde 1877, quando foi construído o primeiro prédio para a agência de Correios, o Correios vem construindo em seus imóveis próprios a sua agência, a sua atividade postal. Nós temos muitos palácios dos Correios. Temos o do Rio de Janeiro, que foi o primeiro prédio dos Correios. Mas antes disso, uma coisa que muita gente esquece é que o Correio utilizou o Paço Imperial, que hoje é o Paço Imperial, por 92 anos. É onde tudo começou, né, na atividade de Correios e Telégrafos. Ficou instalado aqui desde 1798. O Correio vem tendo sua atividade nesse período dentro de palácios, né? São palácios de Correios. Por exemplo, o Palácio dos Correios de Porto Alegre, tem o de Petrópolis, tem o de São Paulo. Nós temos agora uma obrigação de criar um inventário nacional dessa arquitetura para guardar, para preservar e para deixar para as futuras gerações esse legado de arquitetura postal. Muito obrigado pela visita. Voltem sempre, visitem o nosso site. E antes de vocês irem embora, eu gostaria de convidá-los a assinar o nosso livro de visitas, que especialmente hoje está exposto em cima de uma peça, que também é uma peça do acervo. É uma escrita pública do início do século XX, que era utilizada nas agências dos Correios
para que os remetentes pudessem terminar de selar o seu envelope, sobrescritar a sua correspondência. E aí, quer assinar também? Visite o Museu Nacional dos Correios pessoalmente, Setor Comercial Sul, Brasília, Distrito Federal. Tchau, pessoal, e até o próximo museu!